Às vezes, presto atenção no ruído que os cavalos fazem ao longo dos séculos, quando galopam sem dono e sem destino, e quando me levam sem dono e sem destino, enquanto limpo pequenos fragmentos do tempo colados debaixo das unhas. Guerreio é no lombo do meu cavalo, 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 guerreio, guerreio. Diz que no alto de uma colina, próximo a um rio caudaloso, largo e profundo, havia um castelo fortificado. Nele morava um guerreiro que não tinha medo de nada. A sua mulher, bela como uma árvore florida, tinha um dom. E era por causa desse dom que todas as noites o guerreiro voltava das suas expedições pelas regiões próximas e também por lugares distantes, sempre vitorioso. E tudo se passava da mesma maneira. O guerreiro selava o seu cavalo antes do amanhecer, enquanto a neblina, a névoa, tornava aquele lugar completamente escuro. Então, ele atravessava os portões do seu cavalo. E assim que ele cruzava, a sua mulher subia até a torre do castelo e sentava-se à beira da janela. Depois abria a janela e estendia as suas duas mãos delicadas, e dos seus dedos finos saíam poderosos raios de luz na direção do caminho em que o seu marido cavalgava. Os poderosos fachos de luz iluminavam a estrada para que o seu marido viajasse em segurança. Depois, ele ia indo pelas aldeias e pelas estradas, lutando e roubando daqueles que ele derrotava nas suas andanças. Ao final do dia, quando a noite começava a cair, ele apontava lá embaixo na colina, sempre perseguido por muitos inimigos, mas que nunca o alcançavam, pois sempre estava o aguardando a sua mulher, sentada à beira da mesma janela. Ela então estendia as suas mãos, criando uma ponte luminosa e segura por sobre o rio, para que o seu marido o atravessasse em segurança. E quando ela via que ele já estava na outra margem, ela então recolhia as suas mãos e a mais profunda escuridão tomava conta daquele lugar. E os seus inimigos ficavam completamente desorientados e desistiam da perseguição. Assim, aquele guerreiro nunca tinha conhecido uma derrota e cada dia ele se sentia mais invencível. Numa noite, ele deu um grande banquete para muitas pessoas.
E no meio da festa, levantou-se e disse aos seus convidados: Toda noite eu volto para casa, trazendo animais e tesouros, e nunca ninguém me alcança. Está para nascer o homem que irá me vencer. A mulher o escutou contrariada e disse a ele: Mas você não acha que faz tudo isso realmente sozinho? O homem ficou muito irritado e disse a ela: Mas eu não me lembro de levar ninguém comigo. Enquanto você fica aqui, dentro do castelo, protegida, eu enfrento emboscadas, lutando com quem aparecer, seja homem ou animal. Acho que você devia pensar melhor antes de abrir a sua boca, para não se arrepender depois. A mulher ficou em silêncio por um tempo e, antes de deixar o salão, disse a ele: Você está completamente tomado pelo orgulho e pela vaidade. Eu tenho vergonha do estado em que você se encontra. O homem ficou furioso e disse a ela que naquela mesma noite ele provaria que o seu trabalho ele fazia sozinho. E assim que os convidados deixaram o castelo, o guerreiro selou o seu cavalo e saiu sem se despedir da sua mulher, atravessando os portões do castelo, e pela primeira vez, naquela noite, entre as brumas escuras, a janela no alto da torre não se abriu. E na escuridão, o guerreiro partiu. E pela primeira vez, nas suas expedições, o guerreiro encontrou mais problemas do que foi capaz de resolver. Depois de infrutíferas tentativas de roubo, numa pilhagem insignificante, depois de muitas derrotas, ele resolveu voltar para casa. No meio do caminho, ainda tentou roubar mais alguma coisa, mas ele se sentia desafortunado depois de tantas derrotas e não lutou com a audácia de sempre. Saiu com as mãos vazias e muitos inimigos em seu encalço. Enquanto isso, a mulher permanecia sentada à beira da mesma janela fechada, no escuro, atenta. Ela só se levantou para comer alguma coisa leve e só cochilou quando de fato o sono não lhe deixou. E numa noite tenebrosa, no silêncio do aposento, ela escutou a voz do marido lhe chamando, e a aflição estava grudada na ponta dos seus dedos imóveis sobre os joelhos. Ela sabia que não deveria responder àquele chamado, embora o seu coração aos pulos dentro do peito quisesse o contrário. Afinal de contas, o seu marido havia lhe dito que era um guerreiro invencível, que o seu trabalho ele fazia sozinho. E era necessário que ele provasse.
A mulher esperou até não mais ouvir a voz do marido. Naquele silêncio, apenas embalado pelo murmúrio das águas do rio, a mulher esperou pelo som das patas do cavalo adentrando o pátio do castelo. Esperou pelo som duro das botas do marido subindo pelas escadarias. Em vão, a mulher espreitou a noite inteira, até que, não se contendo mais, ela abriu a janela e estendeu as mãos, varrendo toda a planície. E os fachos de luz, sempre poderosos naquela noite, brotaram da ponta de dedos trêmulos. E os fachos de luz foram varrendo a planície, a beira do rio, as muralhas do castelo, a colina. E nenhum vestígio do guerreiro eles encontraram. Recomeçando com movimentos mais lentos e precisos, os focos luminosos voltaram-se para um vulto caído sobre o rochedo na beira do rio. Pouco tempo depois, lá estava ela, naquele rochedo, com os cabelos desalinhados, a respiração entrecortada, pois tinha corrido feito uma louca entre as pedras, até chegar àquele lugar, e reconheceu a capa preta do marido, rasgada e molhada. Ela encobria o corpo inerte do guerreiro. A mulher ajoelhou-se e segurou a cabeça do marido morto com as suas mãos. Ela enterrou o marido e chorou muito. E passou semanas numa vigília diante do seu túmulo. Até que um dia ela avistou um cavalo que galopava na sua direção. Um cavaleiro sorridente desceu do cavalo, mas aflito perguntou a ela: o que faz uma mulher em tão grande desalento sozinha neste deserto? A mulher disse a ele que ninguém poderia ajudá-la e que ele deveria ir embora. O cavaleiro subiu no cavalo e disse que iria, mas voltaria, pois quem sabe mais tarde a mulher confiasse nele e lhe contasse por que estava tão triste. Um homem, então, foi indo para o meio das águas furiosas do rio para atravessar até a outra margem. A mulher assustou-se, pensando que ele ia afogar-se, mas com muita destreza ele chegou são e salvo até o outro lado do rio. Pela primeira vez, depois de tanto sofrimento, a mulher pensou: é um homem audacioso e eu preciso colocá-lo à prova. Então ela levantou-se, estendeu os braços para o céu e clamou à Senhora das águas, dona dos mares e dos rios: ó Senhora, faça com que as nuvens encubram o sol, que as águas do rio se tornem furiosas, que invadam as terras
em ondas gigantescas, que os ventos balancem as árvores, que os raios e trovões escureçam o dia e o transforme numa noite tenebrosa, como se fosse o fim do mundo. O seu pedido foi atendido, talvez porque a temível dona das águas entendesse as razões daquela mulher que clamava pela sua ajuda de todo o coração. Agarrando-se à relva, a mulher estava ali em meio àquela tempestade, quando viu um cavalo galopando na sua direção. Levantou-se e reconheceu o cavaleiro que ela tinha acabado de conhecer. Como você pôde voltar, correndo o risco de ser tragado pelas águas? O cavaleiro respondeu a ela: e como eu poderia deixá-la aqui, em meio a essa tempestade devastadora? E depois de tanto tempo, a mulher sorriu, sem saber o que dizer. Um sorriso tímido, de um coração muito machucado. O cavaleiro embalou-a com o seu manto. E quando os dois finalmente se sentaram sobre uma pedra lisa, mais uma vez o poder da Senhora das Águas se fez presente, mais rápido do que as palavras conseguem relatar. E na mesma hora, o tempo serenou. As águas do rio voltaram a correr tranquilas. O sol voltou a aparecer brilhando em meio a um céu azul. E a terra respirava o aroma de vida, de chão fresco e molhado. A mulher, pela primeira vez, também, depois de tanto tempo, falou àquele cavaleiro: este é o túmulo do meu marido. Nós nos amávamos. O cavaleiro respondeu a ela: não, você está enganada. Este homem não a amava. Amava a si mesmo. Olhe para a nossa volta. Toda a terra está verde, cheia de brotos, tudo floresce. Apenas este pedaço de terra está seco, duro, inerte. A mulher, então, estendeu os braços e em silêncio agradeceu a deusa. O cavaleiro ofereceu-lhe as mãos, olhando-a com ternura. E a mulher sentiu o gesto firme, no calor daquelas mãos valorosas. Venho para abrir as portas, o amor é quem me traz. O que há de tristeza nesta casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas, o amor é quem me traz. O que há de tristeza nesta casa vai embora e não volte jamais. Ei, 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 ah. Ei, 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 ah. O que há de tristeza nesta casa vai embora e não volte jamais.